Graça e paz, boa tarde. Pronto, vou começar a minha apresentação. Falando sobre minha apresentação de experiências missionárias que eu tive, né, do promotor de missões. Eu vou explicar um pouquinho sobre a minha profissão e a empresa. Essa é minha família, minha esposa Larissa, meu nome é Sidney, tá? E meu filho também é Sidney, somos bastante criativos. Então, né? E eu sou da Primeira Igreja Batista em Aracaju, né? Eu gosto de começar, e corajosamente começar falando do meu currículo Vitae Aeternae. Ou seja, diferentemente do currículo profissional que a gente costuma falar, eu gosto de começar com o meu currículo de vida eterna. Eu sou um ex-ateu, sempre me emociono quando começo a falar, mas sou um ex-adúltero, um ex-usuário de pornografia, um ex-zombador do Evangelho, era escarnecedor do Evangelho, dos evangélicos também, né? E Deus me transformou, por sua graça e misericórdia, Ele atuou em minha vida também. Né? E sou médico de profissão. Então tive a oportunidade, o privilégio de ter experiências missionárias desde 2021, quando a Carreta do Sertão começou a atuar lá em Sergipe. Ela foi em 2021, no final de 2021. Tivemos também algumas experiências em missões lá na região, lá em Sergipe. Tive a oportunidade de, esse ano, em abril, ir no barco O Missionário, e em novembro na Cristolândia. Então essa é a Carreta do Sertão, idealizada pelo Dr. Misael, começou a rodar em 2021, no final de 2021, e o grande desafio lá na minha região, né, que é a idolatria católica, que é muito forte, e o percentual de cristãos evangélicos muito pequeno, né? Então existe uma dificuldade muito grande do missionário que está lá na região de Aparecida, lá tem a Aparecida também, e a idolatria é muito grande, né? Então, através de compaixão e graça desse povo, é que a gente começou a atuar lá com os sertanejos, que são carentes de Deus, carentes de Jesus, né? Porque eles têm uma religiosidade muito grande. E também carente de saúde, né? E a Carreta do Sertão pôde atuar. Ainda no período de pandemia, podemos oferecer o atendimento médico, odontológico, psicológico, com nutricionistas e outros profissionais de saúde lá em Sergipe. Atuamos em algumas cidades aqui da BAN, Itabaiana, Aparecida, né, com a Carreta. E esse foi no dia que a Carreta chegou ao nosso estado, que foi apresentada às igrejas batistas, com todos os pastores lá presentes. Tive a participação também no barco O Missionário, né? Então, lá em abril, onde eu pude participar do barco missionário, tive um testemunho, fiz o testemunho lá na convenção, né? E é importante, meus irmãos, conhecer esse projeto, né? Quando a gente conhece esse projeto, conhece a seriedade de quem coordena o projeto, como o pastor André, que é uma missionária germana, a gente pode confiar mais ainda nesse trabalho que a Junta de Missões Nacionais faz, né? E eu voltei, quando eu estava lá, eu estava indignado. Por quê? Eu soube do barco missionário através de uma amiga, tal, e eu ficava pensando, puxa, a Junta de Missões poderia ter falado lá na igreja, alguém poderia ter dito, tal. E aí Germana falou que a gente não deve falar mal da nossa convenção, porque nós somos a convenção, né? Então, se a gente quer, a gente precisa ajudar. E eu voltei de lá, exatamente, eu preciso me mobilizar para poder outras pessoas conhecerem o barco, né? E aí eu me coloquei à disposição de Deus sobre isso. Logo, no primeiro mês, eu fiz uma apresentação na minha igreja sobre como foi a viagem, como foi o barco missionário,
logo depois, uma missionária responsável pelas missões regionais, ela também me chamou para falar. Eu digo, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer de mim? Que eu comece agora a falar, mesmo todas as minhas dificuldades de falar em público, mas será que é isso que o Senhor quer que eu faça, que eu seja essa pessoa? Logo veio um curso de promotor de missões. E no mês de outubro, a missionária Lisete, ela me perguntou, você quer falar um pouco sobre a sua participação no barco missionário? Eu digo, posso, eis-me aqui, né, Senhor? E aí ela já me deu uma escala pronta do mês de outubro de pregações e apresentação do barco missionário. Já me deu a escala toda das igrejas. Então eu digo, vamos lá, Senhor, me ajuda, me capacita. E podemos falar um pouco do barco missionário. Essa é uma tenda que agora está sendo utilizada lá no barco missionário, que a gente pode fazer. Antigamente era debaixo da árvore, eram em escolas, mas agora tem a tenda que foi doada, né, por um casal que decidiu não ter suas férias para poder doar essa tenda para o barco missionário, para ajudar nos atendimentos médicos, já que os odontológicos o atendimento fica sendo dentro do barco. E também foi uma luta para mim, né, porque como vou fechar a agenda do consultório, e Deus me incomodando, né, e eu, puxa, vou fechar, vai complicar a agenda. Mas aí chegou um fim de semana, Deus me incomodou. Eu disse, pronto, eu vou, comprei a passagem, fiz a inscrição, e aí no dia seguinte eles colocam a gente no grupo das pessoas que já confirmaram. E só tinha eu de médico até então. Eu digo, eu entendi, Senhor, porque o Senhor me incomodou tanto no dia de ontem para poder ir a essa viagem. Aí eu já fiquei outra preocupação. E agora? Eu tenho 22 anos de formado, não atendo criança, e lá vai ter muita criança. E agora? Vamos revisar as coisas de pediatria, que eu já não lembro das dosagens de medicamentos. Então, mas quando cheguei lá, veio um pastor americano, pediatra. Eu digo, glórias a Deus, glória a Deus, essa preocupação eu já não tive mais. E ainda esqueci todo o manual de dosagens pediátricas em Aracaju. Então, mas Deus prepara tudo perfeitamente. Né? Pudemos ajudar algumas famílias, visitamos pessoas lá. Esse senhor amputado, menos de 60 anos, mas amputado, diabético, que nesse dia... tinha 2 dias mais ou menos que não tinham usado a insulina, a glicemia em mais de 500, porque os filhos não sabiam aplicar. Se não tivesse o agente de saúde, não aplicava, e era assim que ele vivia. Com um ferimento na outra perna, muito feio, o missionário Natan, que hoje está fixo lá no Projeto Amazônia, e podemos ensiná-los a manusear a insulina, a aplicar, verificamos a glicemia dele, muito elevada, né? E podemos orientar, passar um pouco do amor e dos cuidados que a gente tem com essas pessoas que a gente nem conhece. Né? Tivemos ajuda também dos Gideões, faço parte dos Gideões internacionais, em que nos cederam algumas Bíblias para fornecermos, e vimos o cuidado que é o corpo de Cristo. Né? Aqui é o olhar dessa ribeirinha, né? De todo o amor que a gente fornecia, que a gente recebia desse povo tão alegre, e a gente fica muito feliz em poder amá-los também. Né? E mesmo depois de um dia de atendimento, de muito calor, de exaustão, mas a gente fica com o coração feliz em poder ajudá-los, de poder amá-los também. Porque somos um corpo, como a própria música da convenção fala, somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, né? E podemos entender isso, como dizem Romanos, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, enquanto uns estavam atendendo, outros estavam evangelizando, outros estavam com as crianças para poder evangelizar da melhor forma, né? Então todo mundo ajudando para que o evangelho fosse pregado naquela região. Né? Vimos conversões de maridos que não acompanhavam as esposas, né? Podemos falar dessa palavra da salvação, cuidar daquelas pessoas
cuidar da saúde daquelas pessoas, né? Ficávamos ansiosos em saber o pós, né? Mas Jesus é quem transforma essas pessoas, né? Nós não sabemos como é que eles ficaram, mas Jesus, a gente confia que Jesus transforma, né? E essa camisa tem um significado muito importante para mim, porque transformou minha família, né? E vimos, e essa camisa, sempre quando eu visto, eu lembro, é um filme que passa na minha cabeça. E lá na Cristolândia a gente viu também o quanto essa camisa, quando entrava ali naquela Cracolândia, a gente via que aquelas pessoas que estavam ali não nos tocavam, não faziam mal a gente, porque eles sabiam que aquele projeto na Cristolândia era um projeto sério, né? Eles tinham um respeito muito grande aos missionários, coisa que a polícia ela não entrava lá, nem aqueles servidores da prefeitura, mas só os de camisa amarela entravam naquela Cracolândia. E aí, mostrando o pessoal entrando na Cristolândia, cantando, louvando a Deus, né? E, meus irmãos, é uma cena horrível naquele meio. Ver a porta do inferno. Não é o inferno que ainda é pior, mas é a porta do inferno. Ver a imagem e semelhança de Deus daquele jeito. Então, a Cristolândia é um programa de ressocialização que visa a reinserção reinserção social de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas, né? São 15 anos, 50 missionários em tempo integral, voluntários que abençoam em alguns dias, né? Capacidade para 180 leitos lá em São Paulo. E nessa Cracolândia são 1.200 pessoas em média durante o dia, 2.000 pessoas à noite. Então nós precisamos de servos. Você que tem a oportunidade de servir no campo, de fazer, nem que seja passar algum dia, mas que vocês possam conhecer alguns desses campos que precisam de servos. Então essa é a nossa ida para a Cracolândia. Essa é uma imagem que me choca bastante, né? E o impacto maior que eu tive, né? Que irmãos em Cristo ali que foram resgatados, né? E pessoas também que estavam lá que eram de igrejas. Então muitas pessoas já passaram por igrejas evangélicas e voltavam para lá, né? Então outra coisa que me impactou muito, às vezes a gente está na igreja e alguma coisa dispersa a nossa mente e a gente está cantando e não está louvando a Deus. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente passava louvando e várias pessoas ali usando o crack e cantando também. Então, que a gente possa, quando estiver louvando, e sempre que eu estou na igreja, eu me lembro disso, eu tenho que estar aqui cultuando a Deus e não cantando músicas, louvores. Então, nós vimos ali que o poder de Deus, assim como na vida de Alessandro, também o poder de Deus na vida de pessoas ali que foram convertidas, né, dali. E o resultado desse fim de semana foram 79 vidas que foram retiradas das ruas, né, e que em nome de Jesus, essas pessoas serão transformadas. Então, a missionária Germana sempre falava lá no barco que se vale uma vida, vale o nosso esforço. E como diz a música, há urgência nessa obra, né? Marcos 1 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então se arrependam e creiam no Evangelho. Mas Romanos fala, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, outra coisa, essa é uma imagem eu disse que ia falar um pouco da empresa. Essa é minha empresa lá numa cidade do interior. Conversando com um missionário que é responsável pelo Multiplique lá no estado, ele também está começando com 2 pequenos grupos nessa cidade onde eu tenho a clínica. Eu depois do Multiplique que teve em Sergipe, eu conversei com ele, eu disse,
eu estou querendo colocar, já tem algum tempo que eu estou querendo colocar um culto mensal aqui na clínica. E ele disse, aí ele já abriu o coração para mim, a gente está procurando um local para abrir uma igreja. Eu digo, pois, aí eu disse, então vai começar a igreja aqui. Então, a partir de janeiro, minha clínica, que é do Senhor, vai iniciar uma igreja lá nessa cidade. E esse hoje é o meu material de trabalho. Não é? Antes eu lembro que antes de me converter eu ganhei de uma paciente que eu não sei quem é, porque naquela época eu ganhei uma Bíblia e como para mim não servia para nada, eu guardei essa Bíblia dentro da gaveta. E até hoje eu não sei quem é essa paciente que me deu, mas essa Bíblia ficou lá guardada até o momento que eu me convertesse. Hoje essa Bíblia, não é essa exatamente, né? Mas eu trabalho evangelizando à medida que eu posso. E aquele paciente que entra no consultório, que eu percebo que tem uma necessidade espiritual e não só física, eu evangelizo também, eu falo da palavra de Deus, eu presenteio com a palavra de Deus e crendo que Jesus se transforma. Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, que fiquemos com essa reflexão, que Deus continue dando corações motivados a todos para a obra, sabendo que o Senhor da Seara é que nos enviou e que vai enviar outros também. Não é que Jesus ele nos comprou com alto preço, por isso que eu dedico tempo da minha vida também para sair de consultório, para atuar no campo, para onde for necessário, eu estou indo. Então, que a gente possa dedicar nossas vidas terrenas para o reino dos céus, buscando as coisas do alto. E que dediquemos nossas profissões e ambientes de trabalho, né, pregando em tempo e fora de tempo. E iniciamos, que povo é esse? Esse é o povo da igreja invisível do Senhor, que reconhece o sacrifício de Cristo, sabe o preço que foi a salvação, e que através das obras demonstram a fé que diz ter. Então eu estou mais convicto ainda que a solução é Jesus Cristo. Boa tarde, igreja.